Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre o livro A Liberdade é uma luta constante. Este é o livro, é uma edição da Antígona e é bastante recente. Isto foi uma prenda de um amigo, diz aqui, é de 2020, exatamente, é muito recente esta edição. Angela Davis é uma ativista, ela é americana, ícone da luta pelos direitos civis, próxima do grupo dos Panteras Negras, por 2 vezes candidata à vice-presidência dos Estados Unidos. Angela Davis é uma das ativistas mais incómodas deste século e do anterior. Nascida na pobreza em 1944, descendente de escravos, uma bolsa permitiu-lhe ir para Nova Iorque e formar-se em filosofia. No verão de 1970, acusada de conspiração na fuga de 3 prisioneiros em São Francisco, ingressou na lista dos mais procurados pelo FBI. Capturada, diabolizada pelas autoridades, por ser mulher, negra e marxista, foi absolvida após um julgamento mediático e um forte movimento popular pela sua libertação. O combate à discriminação racial e às assimetrias sociais, a militância pelos direitos das mulheres e a saga pelo desmantelamento das prisões transparecem na sua vasta obra, na qual se destacam Women, Race and Class, de 1981, e Are Prisons Obsolete, de 2003, que denuncia formas de encarceramento humano e nos ensina a olhar para os calabouços do mundo. Este livro, eu confesso, ele já me foi oferecido há uns meses largos. Isto até veio porque eu andava a ler, li 2 livros da jornalista Joana Gurjão Henriques, e eu falei deles aqui no canal, posso colocar o link lá em baixo, que foi o livro Racismo em Português, que fala da época colonial de Portugal, em África, e Racismo no País dos Brancos Costumes, que fala mais sobre o racismo estrutural cá em Portugal. E então, nesse rescaldo, este amigo ofereceu-me este livro e eu estava com algum receio. Não sei, pensei que ia encontrar, sei lá, formada em filosofia, ativista, pensei que iam ser assim textos muito complicados. Eu não sei o que é que eu pensei. Sei que demorei imenso tempo a pegar no livro e afinal o livro é muito, muito fácil de ler. São uma série de entrevistas que ela deu entre 2013 e 2015, assim como algumas crónicas e alguns discursos que ela proferiu em alguns eventos dentro deste período de tempo. Por exemplo, há aqui o capítulo 5, é um discurso proferido na Universidade de Birkbeck, em 25 de outubro de 2013, portanto, normalmente uma data simbólica que ela depois vai marcar, portanto, para a qual a convidam, e ela vai e faz o discurso. E ela fala aqui de muitas ideias, algumas delas em que ela se repete algumas vezes. Portanto, uma delas é a questão de que a liberdade é um trabalho árduo, portanto, lutar pela liberdade é um trabalho árduo. Portanto, esta questão aqui da liberdade é uma luta constante. Logo, o título dá tudo. E não sei, a mim acendeu-se uma luzinha porque eu às vezes embirro um pouco. Eu acho que as manifestações e a manifestação do desagrado, as pessoas irem para as ruas manifestar-se, são importantes. Eu acho isso muito, muito importante. Às vezes parecem-me um pouco fogo fato, parece que é uma coisa que acontece, depois acabou e deixa de existir. Eu pensei que no mundo que nós vivemos é tudo muito rápido, é tudo muito passageiro, vem logo a nova sensação, vem logo a seguir, enfim. Então é muito difícil estarmos sempre indignados com a mesma coisa, vamos indignar com a próxima coisa a seguir, etc. E ela fala aqui sobre isso também, de que quando tu tens uma causa, tu tens que... é quase como se fosse... Tens que ser muito laboriosa e investir muito nessa causa, e tem que ser uma coisa organizada, tem que ser uma coisa a sério, quase como se fosse o teu trabalho. Enfim, e eu acho que essa é uma ideia importante e acho que faz todo o sentido também. Outra coisa de que ela fala muito aqui é a interseccionalidade entre as várias questões, ou seja, isto foi o que eu percebi disto, porque alguns destes conceitos depois são um pouco difíceis para mim, mas em que... Quando eu estou a falar dos direitos das mulheres e, por exemplo, da opressão das mulheres e de um sistema patriarcal que não é justo, também estou a falar de um sistema estruturalmente racista, também estou a falar de um sistema que não funciona nas prisões, que castiga em vez de reformar. Portanto,
Ou seja, que está tudo muito interligado e que tu, ao lutares por uma questão, estás a lutar pelas outras e que podes falar de todas também. Quer dizer, não precisas tomar só aquela bandeira e só lutar por isso, quando está tudo muito interligado. Ela fala aqui muitas vezes da questão da Palestina. Uma desses exemplos da interseccionalidade foi quando houve as manifestações por causa do George Floyd ou Ferguson, não era outro homem. Um negro também que foi morto de forma violenta por um polícia em Ferguson, em que morreu Michael Brown. Portanto, foi uma situação muito parecida com a de George Floyd, que é muito mais recente. Portanto, isto é em 2014 e que houve muitas manifestações contra a polícia, etc. Até porque depois o agente da polícia foi absolvido desse assassinato e então houve grupos de ativistas palestinianos que deram dicas aos ativistas e aos protestantes americanos de como haveriam de reagir quando fossem atiradas como é que se diz? O gás lacrimogéneo, esse tipo de coisas que servem para atordoar os manifestantes, etc. Portanto, existir essa comunicação entre grupos que no fundo estão a lutar pela mesma coisa, que estão a lutar pela liberdade. Foi assim que eu percebi que ela apresentava esta questão e pareceu-me muito, muito interessante essa questão global, não é? De estarmos todos interligados e de muitas vezes estes ativistas lutarem, terem bandeiras diferentes, mas que no fundo são a mesma coisa, que é contra a opressão e pela liberdade. Ela também fala muito do sistema prisional, é muito, muito crítica do sistema prisional, portanto eu penso que ela até tem alguns livros publicados sobre... Aliás, eles falam aqui de um deles, não é? Are Prisons Obsolete? Portanto, eu penso que a Angela Davis defende que a prisão, como existe e como sistema que existe, não devia existir. Bom, basicamente. E depois também, por outro lado, ela apresenta a prisão, que eu não sei se é só nos Estados Unidos, não sei se é só aí que isso acontece, em que tu tens uma empresa que lucra por quantos mais prisioneiros tiver nessas prisões. E depois tens prisões também sobrelotadas, portanto o sistema, como é que ela diz? Sistema prisional industrial. E ouçam, eu não estudo estas questões, agora uma coisa eu sei, daquilo que eu observo e daquilo que as pessoas dizem e muitas vezes até das manifestações que há dentro das próprias prisões, as condições não são boas, de uma maneira geral, e que não se trabalha efetivamente numa reabilitação, portanto a pessoa já está castigada porque está presa e não pode sair daquele sítio, mas depois é castigada ainda por cima porque vive em situações indignas, porque não tem condições, a comida é uma porcaria, não há segurança lá dentro, são meios muito violentos, ou seja, coisas de que nós se calhar não fazemos ideia e se tudo correr bem nunca nos veremos a par com essas situações, não é? O sistema prisional em si nunca me pareceu um sistema realmente de reabilitação. Eu acho que às vezes fazem-se projetos que são muito interessantes, sei lá, de teatro nas prisões, portanto levar as artes para as prisões como forma também de se expressarem, não é? De terem algo onde manifestar algumas das emoções mais complicadas que se têm lá dentro também. O caso até de algumas peças que são feitas, eu estou-me a lembrar agora umas carteiras que eram feitas numa prisão com desperdícios, etc. e que davam objetos de design também muito interessantes. Eu acho que isso depois será um bocadinho mais sensível de navegar, porque depois estamos a falar de dinheiro, etc. Mas presumo que fosse que elas ganhassem também, quer dizer, aí parece-me que sim, não é? Elas, as prisioneiras também. Portanto, eu acho que há muita coisa que se pode fazer. Às vezes preocupa-me que sejam projetos muito passageiros, não é? Que não seja uma coisa que faça mesmo parte do dia-a-dia na prisão. Não é? Que não seja uma coisa só depois curiosa e que dá um resultado num espetáculo ou num produto e que depois termina. Portanto, acho que as prisões, como qualquer uma destas questões de que ela fala aqui, são questões sensíveis e sobre as quais eu tenho muito pouca informação, sobretudo aquilo que me passa cá para fora, através dos mídia, não é? Redes sociais ou imprensa escrita, imprensa, telejornais, etc, etc. Mas sempre tive um pouco essa
essa impressão, mesmo aqui quando foi a questão do Covid também, dos casos de Covid que houve nas prisões, portanto foi uma questão também muito sensível. E depois ela também fala da importância que é o movimento de massas em vez do movimento individual, vamos lá, ou assente numa pessoa só. Ou seja, não estar um movimento preso a uma pessoa, não é? Que é aquela individualidade. Ser uma coisa de grupo, não é? Ser uma coisa... A mudança só consegue ser feita e só consegue ser eficaz se for uma vontade de um grupo, não é? Que não esteja assente em alguém que depois acaba por ter quase o peso da decisão, não é? E ser o porta-estandarte e ser a cara, não é? E depois se acontece alguma coisa, o movimento morre ou pelo menos decai muito. Eu não sei se era isso que ela queria dizer com isso, mas eu e o Luís vimos um filme agora há muito pouco tempo. Oh Luís! Que foi o Judas e o Messias Negro, que é um filme de 2021, deste ano, que é baseado numa história verídica acontecida nos Estados Unidos da América também, na altura dos Panteras Negras. Portanto, estamos a falar de anos 60, se não me engano. Portanto, e fala sobre um ativista que era a cara do movimento Panteras Negras numa determinada localidade, eu acho que era Illinois, deixa eu ver, desculpem lá, porque eu não vinha aqui falar do filme e agora distraí-me um bocadinho. De Illinois, sim. E ele era assim uma pessoa muito carismática, era um afro-americano, ativista, e defendia ideias muito importantes, não é? Do empoderamento dos negros nos Estados Unidos, que nós sabemos que é um país estruturalmente muito racista. E nesse filme acontece um pouco isso, ele a dada altura é preso, eles arranjam todas as razões e mais algumas para o meter atrás das grades, portanto ele era o líder do grupo. Dá a sensação durante o filme que há aquela ideia de delegar, não é? Do próprio grupo dos Panteras Negras ter poder por si só, portanto não estar tão centrado numa pessoa, mas ele acabava por ser o porta-voz e acabava por ser assim a força motriz daquele grupo. E há uma altura em que ele é preso por uma coisa muito estúpida, porque gastou $70 em gelado. Porque eles depois tinham uma creche para os miúdos, para as crianças negras, também para estudarem, etc., para comerem, como deve ser. E penso que ele tinha comprado o gelado para aí e depois foi preso. E preso durante, estamos a falar, 3 anos, estão a perceber? Acho que era entre 2 a 5. E ele ao fim de 2 sai e depois eles querem voltar a prendê-lo a 2 a 3 anos. Seja o que for, é completamente ridículo, acho que podem concordar. Ser preso durante 2 anos porque comprou gelado. Então, ele depois acaba assassinado pelo FBI. Aí acho que tive aquela sensação do que ela queria dizer com isso, portanto, de um grupo não estar completamente centrado naquela cara, naquela pessoa, portanto, ser um movimento mais distribuído de forma mais igualitária por todos, até porque depois acho que isso é muito mais sustentável ao longo do tempo e vão-se passando esses ideais de uns para os outros, etc. E é mais fácil conseguir alguma coisa se for um grupo grande de pessoas que quer fazer uma mudança, não é? E eu penso que quem é ativista depois também quer trazer mais pessoas para o seu lado e que compreendam o seu ponto de vista. E eu penso que de uma maneira geral estamos a lutar pelo que toda a gente quer, não é? Que é igualdade, liberdade, justiça, não é? Direitos para todos. De uma maneira geral é o que toda a gente quer, alguns não querem, não é? E nós já nos apercebemos disso com estes movimentos da extrema-direita. Mas eu pessoalmente sim, quero igualdade para todos, claro, enfim. Acho injusto que uns tenham tudo e outros não tenham nada. Assim, eu achei este livro muito interessante. Sinto alguma dificuldade em falar destes temas, sim, porque não sou ativista e... enfim, não estudo estes assuntos, mas o que vos posso dizer é que me senti muito inspirada pelas palavras da Angela Davis, a ser um bocadinho mais ativa, a ser um bocadinho mais proativa também. E a estar atenta a todas estas questões e pelo menos naquilo que está ao meu alcance, que estiver ao meu alcance e nas pessoas à minha volta, espalhar uma mensagem que é mais a de tolerância e a de libertação dos oprimidos do que outra coisa qualquer. Já agora queria-vos falar de um podcast que eu tenho gostado de ouvir que se chama Viemos para Ficar e é da associação SOS Racismo. Eles dizem aqui na descrição com licença, política centrada nas questões da discriminação racial, com o olhar sobre o passado, engajando-se nas lutas do presente, perspectivando, projetando e propondo um outro mundo possível.
Eles falam sobre muitas destas questões que existem, sobretudo centradas na nossa realidade portuguesa, portanto, de racismo, de discriminação. E já tenho aqui duas conversas com duas mulheres ciganas que eu achei muito interessante e gostei muito de ouvir, porque acho que às vezes o problema é não darmos voz a quem sabe do que é que está a falar, a quem sabe qual é a sua realidade, não é? E tentamos falar por cima e ser mais indignadas do que quem passa por estas situações complicadas de ser posta de parte por pertencer a um determinado grupo, só porque pertence a um determinado grupo. Portanto, ouvir as vozes destes grupos discriminados a mim interessa-me muito mais do que ouvir outras pessoas falar sobre os grupos discriminados, pessoas brancas e que tiveram, enfim, que só por esse motivo, por serem brancas, e homens, muitas das vezes, já estão numa situação de muito mais conforto e mais privilégio, não é? Para falar por cima destas pessoas e destas comunidades. Agora, eu às vezes costumo dizer a estas comunidades, eu acho que nós pertencemos todos à mesma comunidade. Sim, eu sou dessas. Nós somos todos seres humanos. Portanto, para mim é igual. Agora, temos que reconhecer que a partir do momento em que tu reparas e percebes, é só observar que tens grupos de pessoas que por serem de uma cor diferente ou por pertencerem a uma etnia diferente, que estão em bairros separados dos centros da cidade. Nós cá em Viseu, que é uma cidade muito mais pequena do que Lisboa, por exemplo, que é uma cidade mais cosmopolita, nós temos um bairro de ciganos, não é? Que é o bairro social cá de Viseu. Estão a perceber? Portanto, é porque alguma coisa não está bem. Não é só porque, quer dizer, há muita tendência para atirar as culpas para esses grupos, quando depois são pessoas que são logo postas de parte à partida. Têm aquele aspecto, então já vou tratar de forma diferente, não deixo entrar no meu estabelecimento, não lhe vou dar trabalho, não lhe vou vender casa, não lhe vou alugar casa, ouçam, isto é uma realidade. Pronto, e cá em Viseu há muito esse preconceito contra os ciganos, ok? Portanto, eu gostei de ouvir e gostei de ouvir mulheres também, porque depois também há muito essa ideia de que todas as comunidades ciganas funcionam daquela forma, e não é verdade. Há heterogeneidade nestes grupos também, ok? Portanto, não é tudo igual, da mesma forma que as pessoas por serem negras não são todas iguais e têm todas a mesma personalidade. Tipo, pensem o que é isso é uma estupidez, estão a perceber? É como dizer que todas as pessoas brancas são daquela maneira. Porquê é que nós não pensamos isso em relação à etnia branca, mas pensamos isso em relação a outros grupos étnicos? Pá, não faz sentido, é ilógico. Estão a perceber? Portanto, pá, não me convidem para isso. Eu, neste momento, cá em Portugal, vê-se uma ascensão da extrema-direita. Eu não sei qual é a solução, mas sei que tem que se rebater argumentos parvos com argumentos válidos, não é? Com inteligência e, acho eu, e com calma. Não é? Eu, às vezes, o meu maior medo é ter estas discussões dentro da família. Não é? E sobretudo no que diz respeito a ciganos, já ouvi comentários, pá, um bocado... Ouçam, que vem de um lugar de preconceito, não é nada um dado que a pessoa sabe e é a realidade e mostra por A mais B que é assim. Não, aliás, porque a partir do momento em que uma frase começa os ciganos são, já está errada. Já está errada à partida, não é? Nada do que vier a seguir é válido. Estão a perceber? Então, eu às vezes tenho mais receio disso, portanto, destas questões no seio da família. Como é que tu resolves quando essas discussões aparecem com pessoas de quem tu gostas e que são teus familiares e com quem tu te entendes, mas depois naquele ponto vocês pensam de forma completamente diferente. Eu às vezes tenho mais receio disso também. E pronto, e acho que, enfim, este livro ajudou a inspirar todos esses pensamentos, todas essas questões, ajudou-me a pesquisar mais sobre ativismo, etc. E encontrei este podcast que estou a gostar muito de ouvir também. Acho que ainda é pouco, acho que ainda é mais, há mais que possa fazer, mas eu não... Eu acho que depois cada um de nós também tem a sua personalidade, não é? E por isso é que ela aqui, quando ela fala de um grupo de massas que é ativista e que funciona com... Enfim, cada pessoa tem a sua tarefa e tem aquilo que pode fazer e em que pode ser boa a fazer ou para ajudar a causa, não é? Eu penso, ok,
Eu se calhar não sou aquela pessoa que vai fazer barulho e tal, porque não é a minha maneira de ser, mas deve haver outras coisas em que eu possa ajudar. Portanto, eu vou sempre dizendo aquilo que eu penso, não tenho medo de o fazer, e com pessoas próximas, mesmo às vezes quando são opiniões completamente diferentes daquela pessoa que está a falar e quem eu respeito. Isto aqui falo sobretudo de familiares, portanto, nestes casos em que alguém diz qualquer coisa eu não fico calada, mas às vezes sinto o que é que eu posso fazer mais. Estão a perceber? Então, enfim, achei muito interessante, achei muito inspirador a ação. Estão a perceber? Então é um livro que eu recomendo muito, é muito acessível, ok? Mesmo as ideias de que ela fala. Depois há aqui questões políticas de que ela fala também e eu aí senti-me um pouco perdida, mas o livro vai tendo umas notas a explicar, umas notas muito resumidas da tradutora, a explicar a que é que ela se está a referir, a que evento é que ela se está a referir. Portanto, o livro dá para seguir muito, muito bem. É claro que se souberem mais sobre política americana e sobre estes eventos atuais, e mesmo até ela fala muito, muito da Palestina, da questão entre Palestina e Israel, então terá mais facilidade em ler este livro. Eu aí tive mais dificuldade, mas é como digo, as notas ajudaram bastante a seguir, pelo menos a perceber o raciocínio dela por trás. Se calhar não percebo bem aquela situação política, mas percebo o que é que ela quer dizer com isto, com a interseccionalidade, por exemplo, das várias questões globais, e o facto de sermos esta massa humana que, em princípio, queremos todos o mesmo, ou quase todos, não é? Que é a igualdade, que é a liberdade, que é, enfim, acabar com a opressão de grupos, seja porque são mulheres, seja porque são negros, seja porque são ciganos, etc. Portanto, foi uma grande inspiração a leitura deste livro. Espero que tenham gostado. Eu falhei redondamente esta ideia de filmar vídeos em menos de 10 minutos. Eu não consigo. Pronto, está decidido, eu não consigo, não vale a pena. Mas espero que tenham gostado e até à próxima. Tchau, tchau!